É isso aí, meu colega concursando. Estamos começando um bloco para tratar agora dos editores de planilhas. Aqueles que muita gente tem aversão a eles. Por quê? Porque tem que trabalhar com fórmulas e entre outras coisas. Mas o bom é que a sua banca é uma banca mais light com relação a isso. Ela vai cobrar fórmulas? Vai, mas vai cobrar fórmulas mais tranquilas, mais do dia a dia. Uma fórmula que outra que você vai sentir alguma dificuldade em estar trabalhando. O resto vai ser fórmulas tranquilas. O mais complicado aqui é entender essa nova forma de trabalhar, diferente dos editores de texto. Então, para começar essa parte aí dos editores, vamos dar uma olhada nas formas como salvar um arquivo. Lembra lá, quando você vai trabalhar com editor de texto, você também tem arquivos diferentes para cada versão e cada editor. Aqui, para editores de planilha, você vai ter o mesmo processo. Por exemplo, quem são as versões que podem aparecer na sua prova? Temos aí o Calc de quem? O Calc lá do BR Office. Temos o Excel 2003 e o Excel 2007 da Microsoft Office. Qual que é ainda o mais provável de estar aparecendo na prova? Ainda é o 2003, mas o 2007 está aparecendo cada vez mais e mais nas provas, principalmente naquelas de nível superior. Ele já estava indo direto no 2007. As de nível médio ainda concentram a maioria no Excel 2003. Bom, nós vamos observar aquela típica organização dos arquivos que cada versão pode estar salvando. Por exemplo, o Calc lá do BR Office. O formato padrão dele, para salvar o que nós vamos ver que se chama pasta de trabalho, é o formato ODS. Do Excel 2003, XLS. Do Excel 2007, lembra que é quase igual ao 2003, só tem um xizinho a mais. E lembrar que no 2007 também é possível salvar com a versão anterior do Excel, XLS e XLT. O que é esse XLT, OTS, XLTX? Esses formatos, lembra que o T aqui está se referenciando a template, está se referenciando então a modelo. Eu vou estar trabalhando com um modelo de planilha, uma planilha que é um modelo que eu posso estar utilizando para formatar outras planilhas aí que eu esteja utilizando. E lembrar que o Calc, ele, ao contrário do Excel 2003, ele permite que sejam salvos formatos que não são nativos da sua suíte de aplicativos do BR Office. Por exemplo, XLS e XLT são os formatos nativos do Excel 2003. Mas o Calc também, na sua última versão, já possibilita salvar no formato XLSX. Então, ele tem todo esse arcabouço de formatos possíveis de serem salvos através do Calc. O que vale lembrar novamente, estamos falando do BR Office. BR Office, ele só tem a opção exportar PDF. Então, esse cara, ele só exporta formato PDF. Por quê? Isso é qualquer programa do BR Office que faz. Porque a banca vai comparar com o Excel, com a Microsoft 2003. O que acontece com essa versão do Microsoft Office 2003? Ele não faz nada com o PDF. Ele não salva e não exporta. Já o BR Office exporta. Por que é muito importante ressaltar a palavra exportar? Porque o Excel, na sua versão 2007, assim como o Word no 2007, o PowerPoint 2007, ele tem o formato PDF, só que ele salva PDF. Assim como também aparece esse formatinho, XPS. É um formato aí PostScript. Beleza? Isso aqui é possível de ser salvado através do Microsoft Office 2007. Mas os formatos padrões são XLSX e XLTX. Mas ele ainda permite XLS, XLT, ODS e o PDF e o XPS. Ou seja, apareceu aqui o ODS. O ODS não é o formato padrão do BR Office Calc. Então, na versão atualizada do Microsoft Office 2007, ele permite que sejam salvos arquivos no formato Open. Aqueles formatos referenciados ao Open Document Format. Os formatos padrões do BR Office. Então isso é para a versão atualizada. A versão Starter
aquela versão que você compra, que já vem no CD, ela não vai permitir que seja salvo nesse formato, somente após sofrer a atualização dela. Então isso é importante destacar, principalmente a ideia aí do PDF. Então, essa parte de arquivos, o mais provável que seja cobrado é esses aí. Vale lembrar que aqueles formatos HTML, XML, esses formatos são iguais para os 3 programas. Não só para esses 3 programas, como também todos os outros da suíte BR Office, quanto da suíte Microsoft Office. Então todos os programas permitem salvar no formato XML e no formato HTML. Então esses formatos são padrões para todos. Por quê? A banca adora pedir. Eu posso salvar isso, qualquer planilha, como uma página da internet? Posso, porque eu posso salvar no formato HTML, porque todos permitem salvar nesse formato. Formato de páginas da internet. Beleza, aqui no próximo quadro nós vamos ver um pouco sobre as características dos editores de maneira geral, especificando alguns detalhes. Por exemplo, quando você trabalha com um editor de planilha, você vai trabalhar aí com a ideia de células. Então, mas eu trabalhava com células dentro dos editores de texto, só que eram células de uma tabela. Uma tabela, as células elas se comportam de maneira um pouco diferente. Por exemplo, temos essa unidade mínima nos editores de planilha, que é a célula. Está lá a célula bonitinha. Então vamos ver como que nós podemos trabalhar com essas células. Nós podemos trabalhar com elas através de linhas, colunas e planilhas. O que acontece em cada uma dessas divisões, dessas ideias? Quando você trabalha com linhas, cada versão e cada programa de planilha, ele trabalha com uma numeração, uma quantidade disponível de linhas diferente. Mas essa quantidade, esse número exato, na hora da prova não tem tamanha importância. Dificilmente a banca vai cobrar esse número exato. Banca que gosta de cobrar isso, esse número, é banca do tipo FCC, ESAF. Essas bancas podem cobrar de você um número. Mas, por exemplo, banca CESP. A banca CESP, ela evita cobrar um número. No máximo que ela cobra é da versão do Excel 2003. Porque são números mais simplórios, mais reduzidos, fáceis de lembrar. Então vamos ver aí como que cada uma delas trabalha. Por exemplo, número de linhas. Número de linhas, no Calc, eu tenho 1.048.576 linhas. O mesmo número do Excel 2007 para linhas. Mas olha a diferença no Calc. No Calc eu tenho 1.024 colunas, enquanto que no Excel 2007 eu tenho 16.384. Já na versão 2003, ele era um pouquinho mais reduzido. Tinha só 65.536 linhas e 256 colunas. Então esse cara é o que pode aparecer com relação aos números. Mas o que é importante de ressaltar em relação a essa ideia de números de linhas e números de colunas é que esse número é fixo. Esse número você não altera. Mas eu não tenho lá no programa editor de planilha a opção inserir linha, inserir coluna? Tem, muito bem, tem essa opção lá. Mas experimente em casa aí, teste e insira uma linha e vá conferir se esse número muda. Esse número não muda. Mas então, o que aconteceu quando você inseriu uma linha? Ele simplesmente deslocou o conteúdo da célula, daquela linha, para baixo, ou para cima, ou para a direita, caso coluna, ou para a esquerda. Então, você tem aí que esse número é fixo. Ao contrário lá da ideia de tabela. Na tabela, você não tinha uma numeração específica. Conforme você ia inserindo, iam criando as novas linhas e novas colunas. Você não tinha um limite. Aqui você tem esse limite. E esse limite é importante justamente por causa disso. Porque nós vamos ver uma opção que se chama dividir célula e mesclar célula. E essa opção vai ter influência em você conhecer essa ideia de que eu não aumento linhas e não diminuo. Elas sempre existem. Bom, essa ideia de linhas e colunas e células vão compor uma planilha. E essas planilhas, elas aparecem sempre de 3 em 3 em um novo documento, digamos assim, por enquanto.
Então, quando você vai lá, abre o Excel, abre o Calc, aparecem por padrão 3 planilhas. E nisso, abrem 3. Por que é importante ressaltar essas 3 planilhas? Porque se abre 3 planilhas, quando você vai salvar esse documento, o que acontece nesse momento que você salva? Vai salvar uma planilha? Você vai salvar com o nome de planilha do Excel, planilha do Calc? Não. Você vai salvar, na verdade, com o nome de pasta de trabalho. Então, os editores de planilha, eles trabalham com essa ideia. Eu trabalho com uma pasta de trabalho e não com a ideia simples de planilha. Então, por exemplo, em uma pasta de trabalho, eu posso ter uma ou mais planilhas. Por isso que muita gente utiliza os editores de planilha para fazer livro caixa, para fazer aí controle de estoque, porque ela permite criar novas planilhas. Por exemplo, um livro caixa. Vou lá e crio uma planilha para cada dia do mês e salvo a pasta de trabalho com o nome do mês. Assim como eu posso ir organizando da minha forma mais fácil que eu achar. Outra observação. As células, elas vão ser endereçadas através de quê? Através do endereço de coluna e linha. Então, quando você quiser falar de uma célula, você vai passar o endereço de uma coluna e o endereço de uma linha. Mas como são esses endereços? Então, as linhas, elas são chamadas por números. Então, tem uma linha lá, 1, linha 2, linha 3. E as colunas são designadas por letras. A primeira coluna é a coluna A, segunda coluna, coluna B, e assim por diante. Ah, mas e quando chega lá na coluna X, W, Z? E daí? Começa a fazer combinações. Começa a A, B, a C, a D, e assim vai. Vai combinando para que consiga obter esses 1024 endereços de coluna. Beleza? Então eu tenho aqui letras. É obrigatório ser letras? Bom, você pode fazer com que uma coluna seja chamada por um número. Só que na hora de você endereçar, vai virar uma lambança. Então, por padrão, eles colocam letras. Mas você pode alterar para chamar coluna por um número. Prefiro ainda manter a ideia de coluna sendo chamada por letra. É mais fácil e é o que a prova vai cobrar de você. E as planilhas, você pode pôr o nome que você quiser para uma planilha. Por padrão, você vai observar lá no Calc. No Calc, ele chama cada planilha pelo nome de planilha 1, planilha 2, planilha 3. E se você for criando novas planilhas, planilha 4 em diante. Agora, no Excel, ele chama somente de plan. Plan 1, plan 2, plan 3. Somente abreviou. O nome é o de menos. O que importa é que é um nome. E você pode alterar esse nome como você preferir. Se você quiser colocar o nome da planilha como sendo 1, você pode pôr. Se você quiser colocar o nome da planilha sendo lá um nome qualquer, por exemplo, um número, um NO, você pode pôr, porque você tem essa liberdade de trabalhar. E no final, quando você salva esse arquivo, você vai salvar ele como sendo uma pasta de trabalho. Então, vamos aí avançar para a ideia do próximo quadro, para observar como é montada uma planilha. Então, olha lá, o que eu falei? Nós vamos ver o que nós vamos trabalhar nesses editores. Aqui, isso é de modo geral, vale para todas as versões e todos os editores. Calc, Excel 2003 ou 2007. O que você vai observar aqui? Você vai observar que você tem uma fórmula e você vai ter função dentro desses editores. Só que, vamos dividir isso por partes. Primeiro as fórmulas. Por quê? Uma fórmula, dentro dos editores, dos 3, ela pode iniciar, aí o que a gente é acostumado, sempre iniciar uma fórmula com o sinal de igual. Mas eu também posso iniciar uma fórmula com o sinal de mais, como também eu posso iniciar uma fórmula com o sinal de menos. Como assim? Exemplo, eu posso colocar aqui a fórmula igual 5 mais 5. Poderia escrever mais 5 mais 5. Poderia escrever menos 5 mais 5. Essas 3 fórmulas, obviamente, não vão dar o mesmo resultado as 3. As duas de cima vão dar como resultado o valor 10.
mas a de baixo vai ter como resultado o valor 0. Por quê? Eu tenho um valor positivo somado com a mesma quantidade em negativo. Então eu tenho aqui um cara que deve 5 e pagou 5. Então eu vou obter o resultado 0. E nas outras eu obtenho o valor 10 na célula em que eu insiro essa fórmula. O que acontece? Mas e se eu quiser deixar só o símbolo? Porque toda vez que você inicia uma fórmula, se você usar lá as setas de navegação do seu teclado para trocar de célula, setinha para cima, para direita, para baixo, quando você clicar ela, o que vai acontecer? Se você digitou igual, quando você apertar uma delas, vai selecionar o endereço da célula para onde você foi. Então, se você for para a célula de cima, vai pegar o endereço da célula de cima e vai inserir aqui do lado. Então, se você quiser mudar de forma que só fique o sinal de igual, você vai ter que apertar o Enter, que daí você vai sair dali, ou o Tab, daí você sai daquela célula. Bom, adição e subtração. Então você pode iniciar com essas 3 sinais aí, uma fórmula. Uma fórmula você vai trabalhar com números diretos, mas você tem aí vários operadores para estar trabalhando em uma fórmula. A princípio, adição e subtração, tranquilo. Esses são os mais óbvios. Mas você pode trabalhar também com multiplicação. E a multiplicação, ela não é o x, mas sim o asterisco. Então, quando você quiser multiplicar, você vai usar o asterisco. Por isso que, lá no teclado numérico, aquele que fica à direita, lá no seu teclado, você tem lá o asterisco e o barra. Porque o asterisco indica multiplicação e o barra indica divisão. Só que eles devem ser utilizados em meio a uma fórmula. Eles são operadores. Eu posso fazer operações misturando fórmulas e funções. Por exemplo, fazer uma soma e depois ao final dividir por um número qualquer lá que você queira colocar. Então isso é a ideia de uma soma. Uma multiplicação, uma divisão e subtração aí nessas operações que você tem básicas. O que tem que ter cuidado? O barra. No Calc, se você apertar barra, ele insere o barra na célula. Então você tem como iniciar uma célula conteúdo com barra. Assim como o asterisco. Isso lá no Calc. Então quando você digitar, ele aparece na célula. Porém, se você lá no Excel começar digitando uma barra, vou lá e apertei barra, não vai fazer nada aqui. Por quê? No Excel, quando você aperta o sinal barra, é equivalente a você ter apertado a tecla Alt. No Excel, quando você aperta o barra, é equivalente a apertar a tecla Alt. O que o Alt faz? O Alt é para você abrir os menus que tem aquelas letras sublinhadas. Por exemplo, o menu arquivo. Tem lá o arquivo que tem a letra A sublinhada. Então, se você apertar Alt e A, abre-se o menu arquivo. Agora, se for o Office 2007, quando você apertar Alt, ele vai exibir letras para cada faixa, para cada opção da faixa de opções. Aí você pressionou uma vez a letra indicada, vai aparecer uma outra lista com outras letras para você escolher. Então, se você apertar alguma coisa lá diferente, não vai estar escrevendo aqui, mas sim está acionando alguma das opções dos menus ou da faixa de opções. Então, tem que tomar esse cuidado lá no Excel com relação a iniciar o conteúdo de uma célula utilizando aí a tecla barra. Já no Calc não tem esse problema. O asterisco funciona da mesma forma no Excel quanto no Calc. Ele dá a ideia de que você está iniciando um conteúdo do tipo texto, ao contrário dos outros valores. Se eu utilizar aqui o mais ou menos, vai dando a ideia que eu vou estar inserindo um conteúdo do tipo número. Mais ou menos eu vou esperar que eu digite um número ou um endereço de uma célula para ser operado. O cara que você vai ter que tomar muito cuidado é esse operador aqui. Para iniciar uma função, nós podemos utilizar aqueles mesmos símbolos, igual, mais e menos. Porém, no Excel, somente no Excel, você pode iniciar uma função utilizando o símbolo arroba. Por que isso? Porque o Excel não era da Microsoft, ele foi comprado. No início, ele não usava o sinal de igual,
e sim o sinal arroba. Então, no início, a primeira versão lá do Excel, que não se chamava Excel, ele foi comprado e ele utilizava o arroba para início de uma fórmula, uma função, melhor dizendo. Então, ele era assim. Então, isso aqui ainda é mantido dentro do Excel. Então, quando você quiser iniciar uma fórmula, pode iniciar com esses três. Agora, quando você quiser iniciar uma função, você também pode utilizar o arroba em se tratando do Excel. No Calc, o arroba vai entender que você está iniciando um texto. Pois bem, quais são as principais funções que podem estar aí aparecendo na prova? Nós temos aí uma listinha simples de funções. Você percebeu que, por exemplo, a raiz, ela não tem um operador. Como por exemplo, fazer o desenho de raiz lá dentro de uma célula. Mas você tem uma função chamada raiz. Aí, você só tem que passar aqui dentro o endereço da célula ou o próprio número que você quer obter a raiz. Posso colocar aqui o valor 9. Então aqui eu vou ter o resultado 3 na célula em que eu inseri essa função. Eu posso misturar funções com outras funções e com fórmula? Posso. Por exemplo, tem aqui a função soma. A função soma vai somar o intervalo de valores que você colocar aqui dentro. Mas e esse intervalo? Como que ele deve ser colocado ali dentro? Nós temos duas formas principais de estar colocando o intervalo de valores. Você vai contar com a ajuda de dois símbolos. Você vai contar com a ideia dos separadores. Você vai ter lá o separador ponto e vírgula e o separador dois pontos. O que acontece? Esses separadores, você vai ler eles de forma diferentes. Quando aparecer o ponto e vírgula, você vai ler e. Quando aparecer dois pontos, você vai ler até. Então essa é a regra básica para que você possa entender a fórmula e a função. Porque elas podem estar utilizando esses indicadores aqui como sendo separadores de valores. Então eu vou separar que tipo de valor? Vou separar endereços, principalmente. Por quê? Se você for lá e endereçar uma célula da seguinte maneira, tenho lá célula A3, ponto e vírgula A6. Estou dizendo que eu vou estar utilizando na minha função a célula A3 e a célula A6. Agora, se fosse assim, A3, dois pontos, A6, eu já estaria falando que eu vou estar utilizando a célula A3 até a célula A6. Ou seja, os valores A4 e A5, da célula A4 e da célula A5, entram aqui nesse intervalozinho ali que está escondido, de forma a simplificar a fórmula, para você conseguir exibir mais valores, considerar mais valores na operação. Pois bem, isso você pode estar colocando aqui dentro da soma. Para você falar, eu quero somar o intervalo tal, de A3 até A6. Ou eu quero somar somente dois valores. Quero somar o valor da célula A3 com o valor da célula A6. Tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui, esses símbolos, na hora da prova, você não presta atenção. Porque imagina, qual que é a diferença deles? É isso aqui, um ponto ou uma vírgula a diferença. Então na hora da prova, você viu uma função, viu uma questão que aparece função ou que apareça fórmula, atente-se ao separador que está sendo utilizado, principalmente na banca dessa sua prova. Por quê? Porque isso aqui tem questão que ela faz só isso de diferente, só muda esse símbolo. E você pode errar a questão por uma desatenção. Então muito cuidado com esse cara. Aí você vai fazer o quê? Colocar esses valores aqui dentro do parênteses. Então eu coloquei ali dentro dos parênteses os valores dos intervalos que eu quero utilizar. Temos a função soma, vai somar esse intervalo. Função média. Função média, atente que ela tem acento. No Excel, se você não digitar o acento, beleza, tranquilo, o Excel entende. Agora, no Calc, é obrigatório o uso do acento. Se você digitar sem o acento, dá erro de função. Ele não vai entender que função você quis passar ali dentro. Raiz, já falei. Máximo. O máximo vai pegar o maior valor de um conjunto de valores que você passa ali dentro.
Então ele vai ver, olhar todos os valores e ver quem que é o maior. E vai exibir para você esse maior valor. Se tiver repetidos, é o maior valor. Por mais que seja repetido, é o maior valor. Ele também tem acento. Então no Excel, tranquilo se tiver ou não. Mas no Calc é obrigatório você digitar com o acento. Função MED. Essa função MED é a função mediana. O que a função mediana faz? Ela ordena um conjunto de valores e vai pegar o elemento central, caso seja ímpar. Mas se for par, o número de elementos, ele vai fazer a média dos elementos centrais, considerando que foi ordenado do menor para o maior. Isso é a função MED, que é a mediana. A mais estranha é essa aqui, função modo. Na verdade, ela vai calcular a moda. Moda é o valor que mais aparece, aquele que mais se repete, aquele mais metido, aquele que gosta de aparecer. Então, essa função aqui vai encontrar esse valor metido aí na questão. Mas, para finalizar aí o nosso bloco, nós temos aqueles endereços aqui que você pode utilizar separados assim, de forma relativa, onde que você coloca lá o endereço, por exemplo, da célula, assim, coluna e o número de uma linha, coloquei ali, B3. Indiquei uma coluna e uma linha, é relativo. Mas eu posso usar o endereçamento misto, em que eu uso um cifrão antes do endereço da coluna ou endereço da linha. Por exemplo, cifrão B4. Eu estou fixando a minha coluna. Eu poderia usar assim. Colocar lá, coluna B, cifrão 6. Eu vou estar fixando a minha linha. Essas indicações vão ficar mais claras na hora que você trabalhar com o auto-preenchimento. É nesse momento que isso aqui vai ser importante. Então, faça um asterisco aí do lado e coloca importante para o auto-preenchimento. E o absoluto? O absoluto é quando você vai fixar tanto a linha quanto a coluna. Então, coloca um cifrão, coluna, cifrão, número da linha. Então, você fixou tanto a coluna quanto a linha. Para que isso é útil? Na hora que você vai também, novamente, com o recurso de auto-preenchimento. Porque quando você usa essa ideia do cifrão, essa ideia do elemento que fixa, quando você fez esse cara aqui, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e impedir que esse número se altere automaticamente. Porque na hora que você copiar essa fórmula e colar em outra célula, esse deslocamento, essa diferença dessa célula para outra, ele é alterado nesse valor. Então, aonde tinha B, ele vai mudar para uma outra coluna, C, D ou E, depende de quanto foi deslocado, caso não tenha o cifrão. Por exemplo, aqui ele muda. Agora aqui, o D também muda. Mas, nesse cara, eu fixei a coluna, eu impeço que mude. E nesse cara, eu impeço que mude a linha. Então, vai retomar essa ideia quando falar aí da ideia do auto-preenchimento. Então, com isso, finalizamos esse bloco.